É uma grande alegria podermos integrar ao acervo do nosso Centro de Memória uma entrevista especialíssima com uma pessoa, permitam-me falar num tom pessoal, porque evidentemente não é para falar de mim, mas a entrevista é com ele. No entanto, eu preciso registrar a minha admiração, a minha gratidão, a minha felicidade por ter, ao longo desses últimos anos, desses últimos praticamente 30 anos, podido conviver e aprender permanentemente com o Dr. João Carlos de Souza Meirelles. Nós tivemos essa proximidade quando eu pude trabalhar com ele, enquanto ele secretário e eu secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, uma primeira fase também, e Turismo, durante a gestão de 2003 a 2006 do governo de São Paulo. Desde então, isso praticamente determinou a minha vinda para a FAPESP e permitiu-me seguir compartilhando, para minha grande alegria, essa convivência com o Dr. Meirelles. Mas o Dr. Meirelles tem uma biografia extraordinária. É, além de uma pessoa, posso atestar isso, de uma gentileza, um preparo pessoal, uma humanidade, uma carga de valores humanistas. É uma pessoa pública que tem uma vida que merece muitas das entrevistas que nós poderíamos fazer, que desde a sua juventude dedicou-se à causa pública, como vamos em breve ouvi-lo próprio contar, que na sua vida de empreendedor privado sempre soube conciliar o interesse do desenvolvimento nacional, o interesse do desenvolvimento social com os seus projetos corajosos, ousados, pioneiros, também vamos falar muito sobre isso, e retornou após uma fase de pleno sucesso nessas iniciativas privadas, digamos assim, plenamente à vida pública, a convite do governador Mário Covas. Certamente o Dr. Meirelles vai relatar os laços que os unem desde os tempos de escola politécnica, seguindo como pessoa de fundamental presença ao longo das gestões do governador Alckmin, com quem seguiu sendo secretário de Estado, como eu já mencionei, Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, posteriormente Energia, antes disso uma pasta de uma Secretaria de Assuntos Estratégicos. Isso para dar apenas uma pequena antecipação do que vamos, a partir de agora, poder ouvir dele próprio. Mas parece-me que, conversávamos isso agora logo antes de começar a gravar, não faz sentido chegarmos nos temas atuais sem a compreensão contextual de toda uma história, que não é apenas uma história pessoal, mas que é uma história do Brasil, que é uma história do nosso estado de São Paulo, que é uma história que se cruza em diversos momentos com a Universidade de São Paulo, com a FAPESP, com o Sistema de Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo, que é a matriz do desenvolvimento econômico do nosso estado. Dr. Meirelles, que é de coração e alma um politécnico, mas que, bom, melhor do que eu possa tentar dizer, vai agora nos brindar com as suas memórias e com as suas visões atualíssimas e contemporâneas sobre os desafios do nosso tempo. Mas, Dr. Meirelles, então eu sugeriria que começássemos tratando das suas origens familiares, das suas escolhas pessoais que o levaram à Universidade de São Paulo, a seu critério. Muito bom. Olha, muita alegria mesmo estarmos aqui, especialmente na FAPESP, especialmente com amigos. A FAPESP sempre foi uma casa de amigos. Muito antes, inclusive, de eu estar secretário, colegas meus vieram ajudar aqui a FAPESP já nas suas origens. E o que eu comentava era que, na verdade, para que nós pudéssemos estar justificando a nossa presença aqui hoje, nós precisaríamos um pouco de por que estamos aqui. E isto vem um pouco da origem de uma vocação. Vocação é alguma coisa que é um dom divino e que você persegue a vida inteira, não tanto por méritos pessoais, mas por conta desse dom que eu tive desde a minha origem, como estudante até secundarista, depois como estudante universitário.
tendo o privilégio de viver um momento de enormes transformações do mundo e do Brasil. Eu entrei na Politécnica em 1953. Aliás, até curiosamente, para comparar com o regime de hoje, que hoje tem excedentes nas cotas, quando eu entrei, haviam 180 vagas na Poli, mas só se preencheram 130. E outras 50 não alcançaram o número e não deixaram entrar os outros, o que era uma judiação, perdia-se aquele talento. Onde eu estive, portanto, a partir de 53. Imaginem que momento foi este, momento, inclusive, de coisas para o Brasil fundamentais, um rearranjo do mundo logo depois da Segunda Guerra Mundial, a presença no governo de alguém que tinha sido deposto em 46, Getúlio Vargas, tinha sido eleito em 49 e governava até 50. Criou-se a Petrobras nesse momento, ou seja, momentos absolutamente importantes no país, discutiam-se coisas extremamente importantes, do tipo minérios atômicos que eram contrabandeados do país. Enfim, tudo isso, a morte do Getúlio, o suicídio do Getúlio, um impacto muito grande, tentativa de golpe para impedir a eleição do Juscelino, que havia ganho a eleição, o golpe de 11 de novembro de 1954. E tudo isso, quer dizer, isso transformava uma ebulição. E no momento em que a universidade era mais do que simplesmente uma aula nas classes, uma discussão da matéria específica, mas uma discussão do momento nacional. Esse debate vinha para dentro da universidade? Para dentro da universidade, vigorosamente, sem embargo de uma extrema dedicação aos estudos. Então, eu me lembro bem que nós tínhamos núcleos de discussão com gente da Faculdade de Medicina, de Economia, enfim, de todos, das filosofias, enfim, tudo isso que era extremamente importante. Ninguém deixava de estudar e de ser absolutamente brilhante na sua carreira por conta disso. Mas tinha uma dimensão humana do momento universitário. A cultura, a discussão da cultura, dos grandes temas, das posições religiosas. Eu, por exemplo, sou um homem, um católico de esquerda, até de extrema esquerda, até o Fernando uma vez me brindou com um livro que ele achou em Paris, me deu de presente, que era um livro que dizia à gauche de Christ, ou seja, à esquerda do Cristo, que era exatamente esse grupo mundial que nós participávamos. Então, era só para dizer isto, em que contexto. Foram meus colegas, por exemplo, o Mário Covas, foi meu contemporâneo, mais velho do que eu, começamos na política universitária, e assim por diante, na UE, na UNE e tudo mais. Enfim, é um momento extremamente importante, nesse momento em que o Juscelino toma posse no governo, redescobre o Brasil. O Brasil foi redescoberto pelo Juscelino. Você não tinha como chegar ao Mato Grosso, a não ser por avião, ou indo pelo Rio da Prata até Corumbá. Ou você não tinha nenhuma estrada que atravessasse o Rio Paraná para ir a Mato Grosso, daquele então não dividido. Enfim, era este Brasil que nós vivíamos e este Brasil que foi contemplando episódios políticos extremamente complexos. Em 1963 eu fui eleito vereador, na verdade o mais jovem vereador da história de São Paulo naquele momento. Talvez depois alguns outros tenham sido também. E a posse foi em 64, que era o costume, a posse na Câmara não é no dia 1º de janeiro, é em 1º de fevereiro. E em plena tensão já das questões com o João Goulart, tensões muito sérias com todos os nossos companheiros, inclusive no Rio Grande do Sul. E o golpe de 64, que evidentemente aí tirou grandes companheiros nossos já de imediato da Câmara Federal e tudo mais. E, muito bem, mas se instalou a Câmara, começamos naquele tumulto, e alguns já sendo caçados pelo país afora, e nós na Câmara ainda não, sem nenhuma cassação, quando começaram as prisões. E eu fui um dos que foi preso. Fui preso numa sessão da Câmara secreta para discutir exatamente esses temas, e por um ato até de extrema dignidade do presidente da Câmara naquele momento, que era o Manuel Figueiredo Ferraz, irmão da professora da Faculdade de Direito, fez questão de não me permitir ir no Camburão.
e sim levar no carro do presidente da Câmara, que ele me conduziu até a prisão. Muito bem, não importa a prisão, passando por Solitária, coisas parecidas, mas até mesmo um momento mágico, que estávamos presos os mais brilhantes, menos eu, evidentemente, de São Paulo, que estavam lá, Mary Schemberg, enfim, gente do maior nível intelectual, portanto, era um conclave de inteligências e eu assistindo, porque não era desse grupo. Enfim, depois de 10 ou 15 dias, eu fui solto, já como uma engenharia deles, que depois nós percebemos isso, para que eu voltasse à Câmara e continuasse na tribuna criticando o golpe. E foi o que eu fiz com alguns outros companheiros. O resultado foi que nós e alguns companheiros do PDC, que foram eleitos deputados federais e estaduais, mantínhamos-nos nessa retaguarda democrática e isto foi prosseguindo. Nós continuamos na luta. Nesse intervalo, terminou o mandato do Prestes Maia, prefeito, elegeu-se o Faria Lima. Nosso candidato a prefeito naquele momento era o Montoro, que perdeu a eleição, elegeu-se democraticamente o brigadeiro José Vicente Faria Lima. E prosseguimos nisso, e eu assumi a condição de líder da oposição, porque era naturalmente do partido que tinha perdido a eleição, junto com outros partidos. Até que eu vou contar uma curiosidade para a gente não gastar muito tempo nesta parte, mas uma curiosidade muito interessante do espírito curiosamente democrático do Faria Lima, que era um brigadeiro da aeronáutica desses, ultra bem formado nos Estados Unidos, piloto de escola, jeito muito bem formado, e que começava um grande governo na cidade de São Paulo, e que, numa noite, na Câmara Municipal de São Paulo, curiosamente, estava lá, havia falecido o Hermano Marchetti, que todos devem conhecer por nome de rua, aqui em São Paulo, de avenida, uma grande figura. Estava ali o Marchetti no plenário da Câmara Antiga, que era na Rua Líbero Badaró, e eu estava ali, eu gostava muito do Marchetti, tinha me dado muito apoio como jovem vereador, quando chegou o brigadeiro Faria Lima. Era um jeito grandão, espalhafatoso e tal. Chegou na frente do outro lado e eu disse: boa noite, prefeito. Já bem tarde da noite. Não é boa noite. Eu quero que você seja o meu líder. Eu tomei um susto naquele momento ali, assim, todo mundo naquela tristeza da morte do irmão. Como? Prefeito, desculpe, eu sou líder de oposição ao seu governo, democraticamente. O senhor tem respeitado muito. Não quero saber. Quero que você seja meu líder. O senhor me desculpe, eu sou líder da oposição ao seu governo. Disse, não. Amanhã você tem condições de tomar um café comigo? Tenho, sempre com muito prazer. Então amanhã às 7 horas na minha casa. Perfeito. E me convidou, eu fui às 7 horas da manhã, no dia seguinte, à casa dele. Ele disse, olha, Meirelles, eu quero que você, pela sua independência, seja o líder do meu governo. Eu preciso de alguém que ajude a realmente prosseguir as coisas. E ele era realmente um jeito que atropelava as coisas para fazer. Eu disse, mas, prefeito, eu tenho convicções ideológicas inabaláveis. E fique com elas. Guarde e defenda-as. Eu não estou pedindo que defenda as minhas posições, que defenda as posições de São Paulo. Curiosamente, nós concordamos com isso, o meu partido também concordou, ninguém aderiu ao governo, mas a responsabilidade de coordenar a eficiência do trabalho legislativo. E assim fomos até que... Suponho que seja um fato inédito na política nacional. Eu nunca vi um caso semelhante, de um respeito profundo, claro. Inclusive, disse, olha, você continua à esquerda. E nós brigávamos como cão e gato, mas ultrafraternamente. Ele sempre brigava comigo pelas posições de esquerda, mas com um respeito, olha, exemplar. E uma responsabilidade com a cidade também, né, na condição exatamente. de... Nossa missão, é o que ele disse, nossa missão é resolver os problemas de São Paulo. E, de fato, ele me deu uma missão pesada, importante, e eu consegui, com a ajuda, evidentemente, dos vereadores, não sozinho, porque era muito complicada a Câmara naquele momento. Nós aprovamos todos os grandes programas de São Paulo. São Paulo não tinha marginais, nós aprovamos o programa das marginais. São Paulo não tinha projeto de metrô, nós aprovamos a criação do metrô e até mesmo com ele, ainda no governo,
nós inauguramos o início da primeira obra do metrô lá na região do Jabaquara, na linha do Jabaquara. Ou seja, coisas desse tipo que mudaram a perspectiva de São Paulo. A Avenida 23 de Maio que não existia. Ou seja, toda uma revolução realmente que ele liderou e nos convocou para participar disso. E foi um papel extremamente importante. Terminaram o governo do Falheiro, aliás, antes de terminar o governo, houve uma eleição que era defasada, a eleição de vereadores, e eu fui reeleito vereador com o segundo mandato. Aí o Faria Lima já tinha terminado o mandato, elegeu-se o Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, que era exatamente uma antítese. Era um perseguidor de esquerdistas, demitiu uma coleção de engenheiros politécnicos nossos da companhia de metrô, porque entendia que eles eram de esquerda e assim por diante. Muito bem. Mas neste quadro todo, em 1970, nós, vamos dizer assim, resolvemos na Câmara fazer mais um gesto. E o pessoal me pediu para que eu me candidatasse à presidência da Câmara, o que era, na verdade, um atentado contra o Maluf, que representava o que havia de pior na política de São Paulo. E, vamos dizer assim, eu fui eleito com 80% dos votos. E, evidentemente, que 48 horas depois eu fui cassado. Vamos dizer assim, porque aí também era um desaforo inadmissível. E o senhor foi eleito com os votos do partido do governo. Foi o partido do governo. Eu me elegi com 80% dos votos, para não dizer que eram mais, mas enfim, era isso. O resultado é que, evidentemente, não tinha mais sentido. Essa nossa resistência passou a ser inútil. E eu não me recandidatei a vereador e, portanto, voltei às minhas atividades privadas. Sem embargo, com esta preocupação, que, aliás, por gentileza, o Fernando até sublinhou, de preocupação com o país, com as coisas do Brasil. Naquele momento, discutia-se muito o processo de ocupação da Amazônia. Eu já estava fora, eu sou engenheiro, tenho uma empresa de engenharia. Mas se o senhor me permite a interrupção, eu voltaria ainda ao tempo da Escola Politécnica, porque esse espírito dos assuntos pelos quais o senhor vai adentrar agora, que envolve uma grande margem de desprendimento para aventuras, vem já do seu tempo de aviador, de aluno universitário ainda, não é? É verdade, é verdade. Acho que vale a pena contar os episódios de aviação aqui em São Paulo. É muito bom, porque, na verdade, vamos dizer assim, eu resolvi fazer o serviço militar na aeronáutica. E para isso precisava ter brevet e uma série de coisas. E eu estava fazendo o brevet primeiro. Você estava aqui em São Paulo ou estava no interior? Tá. Aqui em São Paulo. Estudando aqui em São Paulo, na Politécnica ainda. E eu, tirando o brevet no Campo de Marte, nós não tínhamos a cidade universitária ainda, estava desenhada, mas não estava construída. Na cidade universitária nós tínhamos só um acelerador de Van de Graaff, o IPT, e tínhamos o laboratório de hidráulica do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Politécnica, que tinha como titular o Garcês, que havia sido governador, que estava governador, logo depois saiu, terminou o mandato. E uma das coisas que nós fazíamos era que esse laboratório de hidráulica ficava ao lado de uma pista onde hoje é a Raia Olímpica da USP. A Raia Olímpica da USP era um manancial de areia para a construção da cidade universitária. Então, assim, era uma pista de pouso do Clube Politécnico de Planadores, que lá construíam seus planadores, faziam seus voos e tudo mais. E, aos sábados, nós tínhamos aula no departamento de hidráulica lá, exatamente na cidade universitária. Então, para fazer horas de voo, eu ia ao Campo de Marte, tinha aula pela manhã na Poli no sábado, almoçava, pegava um aviãozinho, convidava algum colega que queriam sempre voar comigo e fazia um sobrevoo na cidade de São Paulo e pousava exatamente ao lado do laboratório de hidráulica. E depois saía correndo quando terminavam as aulas, porque tinha horário para pousar lá no Campo de Marte. Então, com isto, vamos dizer assim,
E depois eu tirei o brevet, passei a voar Você deve pelo ter Brasil. sido um dos únicos alunos que chegava na aula usando como meio de transporte E no avião. Mal sabiam eles que era por obrigação, eu tinha que fazer voo, aproveitava aquilo, mas era, na verdade, tinha muito de encantamento tudo isso. Aliás, como tudo tem que ser na vida universitária em volta desse tema. E, posteriormente, inclusive, nós até comentamos isso, voando pelo Brasil, sempre desse microaviãozinho, um Paulistinha, que é um avião de tela, não é de metal. Para terem uma ideia, esse avião não tem partida elétrica. A partida você dá na hélice, como se dava na manivela do motor de antigamente. E nós fizemos um voo a convite de um colega meu, de Santa Catarina, da cidade de Concórdia, em Santa Catarina, que era um sujeito brilhante, um engenheiro brilhantíssimo lá de Biezus, que teve uma vida profissional brilhantíssima. Ele me convidou para passar uns dias com ele, com a família lá em Concórdia, em Santa Catarina. E eu fui de aviãozinho. Tínhamos combinado com ele, ele ia me mandar buscar em Joaçaba, em Santa Catarina, que é a cidade mais próxima de Concórdia. E nós posamos, eu posei lá em voo solo, daqui até lá, posei em Joaçaba, e o motorista que foi me buscar para levar até Concórdia, perguntei se ele, por acaso, gostaria de voar de avião, porque eu queria conhecer lá um pouco Concórdia, se tinha algum lugar para eu poder posar. Ele me disse, olha, estou construindo uma pista de pouso lá. E ele concordou, foi comigo, nós sobrevoamos Concórdia, a cidade, demos um rasante na pista de pouso, para que as máquinas que estavam em obra saíssem, e fomos posar. Posamos direto, sem problema, porque eu já tinha um pedaço de pista bom. E aí a cidade inteira de Concórdia subiu para ver pela primeira vez um avião pousando lá no aeroporto. Enfim, são as aventuras de um piloto solitário voando por esses Brasis todos. Esse espírito aventureiro levou a aventura na Amazônia, que o senhor ia começar a contar. Também. Essas aventuras que valem a pena viver, né? Não são aventuras levianas, são aventuras construtivas. E com isto, depois do meu mandato na Câmara Municipal, nós começamos a fazer empreendimentos na Amazônia. Primeiro, um empreendimento grande às margens do rio Tapirapé. O rio Tapirapé é o último afluente na margem esquerda do rio Araguaia, antes da divisa do Mato Grosso com o Pará. Tínhamos lá um empreendimento muito grande, eu estava conduzindo aquilo, implantando, era o tempo da Sudans, incentivos fiscais, e implantamos lá esse empreendimento. E eu, por força dessa vinculação, fui eleito presidente da Associação de Empresários da Amazônia. E justamente por ter sido eleito presidente da Associação da Amazônia, eu promovi um imenso debate sobre como é que deve ser esta ocupação e uma crítica ao modelo que estava sendo desenvolvido naquele momento. O momento era exatamente da associação que eu estava a presidir e que tinha o consenso de todos esses empresários, eram os maiores empresários do Brasil, que tinham sido convidados pelo governo com incentivos fiscais a implantar empreendimentos, sobretudo agropecuários, mas com planejamento muito precário e sem condições estruturais. Ou seja, não tem sentido você abrir uma atividade agropecuária no meio da floresta sem ter qualquer tipo de apoio urbano, onde você pudesse não só integrar com o núcleo urbano, mas como também dar apoio. Eu me lembro que alguém que quebrasse um braço no sul do Pará ou no norte do Mato Grosso tinha que pegar um táxi aéreo para ir para alguma cidade, porque não tinha sequer uma cidade perto. Então, modelamos, primeiro, um grande estudo da Amazônia para definir um modelo de ocupação para a Amazônia, começando por o que tem que ser preservado, o que tem que ser ocupado, como pode ser ocupado, quando e por quem. Ou seja, um grande modelo feito por um grupo de empresários importantíssimo no país e oferecemos isso ao governo. Um modelo, eu diria, na linguagem de hoje, de desenvolvimento sustentável. Sustentável, definindo previamente, antes que fosse absolutamente desbaratada algumas áreas de preservação que não poderiam ter sido ocupadas, porque definimos isso. Esse debate estava já na agenda, a questão da preservação. Nós colocamos na agenda, inclusive eu editei uma revista, que eu até quero ver se há uma coleção para que eu possa doar aqui à FAPESP,
ela foi uma discussão precursora disto que estamos discutindo nos últimos anos sobre preservação da Amazônia, desenvolvimento sustentável. Nós estamos nos anos 80 aqui, essa história que o senhor está contando? A partir dos anos 74, 75. Vamos dizer assim, a partir desse momento nós estávamos discutindo isso e discutindo com o governo brasileiro, levando, inclusive, ministros do governo brasileiro que não conheciam a Amazônia para visitar os empreendimentos que estes empresários estavam fazendo nas diversas circunstâncias da Amazônia, mostrando que tinha que definir com clareza o que é reserva permanente, intocável, patrimônio nacional intocável, reservas florestais, reservas de biosfera, características, enfim, belezas naturais, tudo isso não pode nem pensar. Segundo, o que pode ser ocupado, como pode ser ocupado e quando pode ser ocupado. Ou seja, que você promovesse uma integração que veio a acontecer depois de forma espontânea. Uma longa discussão, com muita resistência, inclusive, na parte do governo federal, mas também com o entendimento de alguns ministros que foram bastante inteligentes nisso, até um ministro, o ministro Rangel Reis, foi muito capaz de entender que era este o caminho. Enfim, neste desenvolvimento desta tese de que precisaria haver uma ocupação em que o pequeno, o médio, o grande, todos deveriam estar participando desse processo na Amazônia. E, evidentemente, com este conceito do que preservar, o que proteger e tudo mais. Com isto, num determinado momento, já no início exatamente meados da década de 70, o governador de Mato Grosso, José Fragelli, uma grande figura que tinha sido presidente do Senado, um jeito extraordinário, honestíssimo, nos chamou um dia, dizendo, Meirelles, o doutor Meirelles, como ele me chamava, ele disse, governador, não é doutor, eu sou peão. Ele disse, não, doutor Meirelles, o senhor poderia me fazer uma visita aqui em Cuiabá? Ele disse, com muito prazer, governador. Então, quando o senhor puder, venha. Eu, em seguida, fui a Cuiabá. E ele me apresentou ao fundo da mesa de trabalho dele um mapa do Mato Grosso. Mostrou aqui, esta região noroeste de Mato Grosso, na divisa do Amazonas e da Rondônia, há um município chamado Aripuanã. Esse município tem a área de metade da área do estado de São Paulo. E agora, pelo censo que acabou de ser feito em 1970, esse município tem 17 habitantes. Então, o senhor veja que incongruência total. E como é um município, tem uma sede, só que o prefeito, que é nomeado, naturalmente não há como fazer eleição, fica aqui no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. E o que o senhor imagina, velho? Imagino pedir ao senhor e aos associados da sua associação um programa para a ocupação dessa região de forma inteligente, racional e tudo mais. Governador, com muito prazer, nós vamos com toda humildade pensar numa coisa viável, que o senhor entenda razoável, e traremos ao senhor esse projeto. E, ouvidos os nossos parceiros, nós sugerimos a ele queria fazer um projeto de grande porte, sugerimos a ele a ocupação de uma área de 2 milhões de hectares, em lotes de 200 mil hectares, vendendo esta área e obrigando o comprador, com prazos definidos, a fazer um projeto de ocupação racional dessa área, a construir núcleos urbanos, cidades, na verdade, planejadas, e dentro de um programa de ocupação racional, inteligente dessa área. E assim foi feito. O resultado disso, que eu quero encurtar para a gente prosseguir com mais ciência e tecnologia, o resultado disso é que hoje estão lá no Mato Grosso cidades importantes como Alta Floresta, Paranaí, Apiacás, 2 cidades que eu construí lá, Juruena e Cotriguaçu. Cotriguaçu feita em parceria com a Cooperativa Central do Paraná, e desenvolveu-se essa região de maneira programada e juridicamente ordenada. Na verdade, assim, no conceito, na verdade, em que a cidade entra como parte de um planejamento de desenvolvimento regional. Então, na verdade, você recebia lotes de terra, imagine, esses lotes que o governo licitou de Mato Grosso, tinham 200 mil hectares cada lote. 200 mil hectares, só para terem uma ideia de tamanho,
seria um retângulo de 50 quilômetros por 40 quilômetros. Imagine 50 quilômetros, depois de Cotia, entre Cotia e São Roque, só a distância. Então são áreas extremamente grandes e você tem que fazer primeiro um estudo do que tem lá. Qual é a floresta, quais são os rios, qual é a topografia, projetar as estradas, ver o núcleo central onde pode se instalar uma cidade e projetar uma cidade. Projetar mesmo. Eu projetei essas cidades, inclusive com urbanistas nossos aqui da USP, da Faculdade de Urbanismo, e que tinham sido contemporâneos meus também. São projetos que têm que ser aprovados. Então, estas cidades, na verdade, ela tem um sentido não acidental, como a maioria das cidades que são construídas porque alguém ocupou. Então, elas são projetadas para isso, na dimensão, inclusive, de uma ocupação inteligente do espaço ao redor. Ou seja, uma cidade que tem toda uma área residencial com todos os seus requisitos, ruas, planejamento, água, esgotos, etc., mais áreas industriais, comerciais, e mais o que acontece na periferia da cidade, adrede planejado, com pequenas chácaras que vão produzir verduras, legumes e pequenos animais que abastecem normalmente as cidades, que vem acontecendo depois, quando a cidade já está pronta, então, ocupando erradamente. E depois propriedades pequenas, médias e grandes, conforme a distância deste centro urbano. E é isso que se fazia, projetos aprovados federalmente pelo INCRA, que era o responsável pela ocupação espacial, naturalmente já descrito previamente toda a titulariedade das terras, enfim, todo um arcabouço, e que era um modelo de ocupação que nós queríamos propor. E aí as pessoas chegavam. E aí nós, também coincidindo com um momento histórico, que ainda persiste um pouco, mas muito menos, com um grande momento histórico nacional, que era o êxodo de populações do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e uma parte do Paraná. Êxodo não porque estivessem mal, mas porque estavam muito bem. Então, por exemplo, agricultores do oeste de Santa Catarina, nós temos aqui alguns companheiros de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, que ganharam dinheiro com seu lote de colônia, como se chamava em Santa Catarina, que tinha 25 hectares, e que tinha 7, 8 filhos. E não cabia mais dentro daquela propriedade. E, portanto, vamos assim, queriam ir para outro lugar. Alguns dos filhos tinham vocação rural, outros não. Alguns tinham já título universitário, inclusive. E isto vinha provocando uma onda natural de um êxodo que ocorreu numa primeira etapa do Rio Grande, Santa Catarina, para o Paraná. Uma complementação da ocupação do oeste do Paraná se complementou dessa forma. Depois foi, fundamentalmente, um pouco para o Mato Grosso do Sul, muito para o Mato Grosso, depois o Rondônia e assim sucessivamente. Então, nesse momento, havia uma demanda por agricultores muito qualificados, com famílias muito bem estruturadas e preparadas, que adquiriam esses lotes no norte do Mato Grosso, enfim, fundamentalmente isso aconteceu no Mato Grosso, que foi pioneiro nesta questão desse tipo de colonização. E que, da mesma forma que acontecia no sul, em que a família tinha um lote rural, mas morava na cidade, e vários dos filhos tinham atividades na cidade, eles iam também para a cidade. Então, hoje, o estado do Mato Grosso, por exemplo, atual, é um espelho deste processo de ocupação de gente qualificada do sul do Brasil, que ocupou não só Mato Grosso, uma parte do sul do Pará, hoje está ocupando aquilo que se chama Mapitoba, quer dizer, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com este processo de gente qualificada, não eram apenas desvalidos que tinham migrado. Então é um processo extremamente positivo para o país e que, na verdade, foi embrião de um sucesso estrondoso hoje, por exemplo, do estado do Mato Grosso, que naquele então tinha enormes vazios e hoje é o maior produtor brasileiro de soja, de trigo, de algodão, de pecuária e assim por diante. Enfim, neste período, nós produzimos essa discussão nacional de como ocupar, com quem ocupar, como tratar, inclusive, alguns eixos
do Brasil, extremamente importantes, como, por exemplo, a Cuiabá-Santarém. Cuiabá-Santarém ela estava pronta só até a divisa do Mato Grosso com o Pará. E nós até construímos uma cidade no entroncamento desta rodovia, com uma rodovia Brasília-Manaus, que só existe até esse entroncamento, que é a BR-080. E logo em seguida, o governo federal decidiu construir o trecho com batalhões de engenharia do Exército, o trecho entre a divisa do Pará, do Mato Grosso com o Pará, até Santarém. E de fato fez. E nós sugerimos, não faça isso, senão previamente organizando as margens para que elas não sejam dilapidadas, com invasão, com isso que aconteceu. Assim, com roubo de madeira, com ocupação por grileiros e tudo mais. E propusemos, levamos, eu e o Ariosto da Riva, que foi um dos pioneiros ocupantes da Amazônia, construiu inclusive a Alta Floresta, levamos ao presidente Geisel um projeto de ocupação dessa região, quando eles inauguravam o início dessa obra lá no Pará, perto do aeroporto do Cachimbo, o famoso aeroporto do Cachimbo. Mas nada disso prosseguiu. Hoje, quando o senhor olha para a Amazônia, quando a gente vê essa quantidade de problemas que a gente identifica hoje na Amazônia, vis-à-vis esse debate grande de preservação, eu pergunto, onde é que se errou? Onde estava o erro? Era a ausência do Estado, a ausência de planejamento? O que aconteceu? Como é que o senhor olha? Era a aplicação de um planejamento que foi discutido, mas não foi definido, e a ausência do Estado. Porque, evidentemente, no sertão a gente sempre usa uma linguagem, eu sou sobretudo um sertanejo, que é o seguinte, o rádio peão. No sertão você sabe, curiosamente, não sei como, de coisas pela rádio peão. Vamos dizer assim. Então, isto que está acontecendo, de grilagem, de ocupação de terra, de morticínio, de bandidagem, está absolutamente sabido, discutido. Nós apresentamos discussões para discutir isso, inclusive problema de mineração, garimpo, mineração e tudo mais. Eu não quero ocupar esse espaço, mas um dia podemos até fazer uma conversa geral sobre a estratégia de ocupação que não foi feita e agora se está pretendendo fazer, e até a FAPESP, nesse momento, está ajudando muito vários estados amazônicos exatamente numa discussão de alternativas para isso. Nunca é tarde, mas já faz algum tempo que deveria ter sido implantado. Então, vamos dizer assim, este é o conceito daquilo que nós fizemos na Amazônia e desenvolvemos, e aliás, até hoje a minha empresa ainda tem responsabilidades nesses projetos que estão lá. Terminado o meu mandato, um grupo de empresários, também importante, disse, Meirelles, puxa vida, vocês conseguiram fazer coisas boas aí na questão da Amazônia, ocupação. Não é uma vergonha nós termos um rebanho, um país do tamanho do Brasil, um rebanho bovino e sermos importadores líquidos de carne? Eu disse, não me diga isso, nem estava lembrando dessa história, apesar de eu ser pecuarista também. Eu disse, não, perfeito, mas e como é que faz? Eu disse, olha, depois de muita discussão, eu vou encurtar, o que foi proposto foi o seguinte, se nós conseguirmos, que era o mesmo conceito que eu tinha aplicado na Amazônia, conseguirmos organizar a cadeia produtiva, eu estou de acordo em organizar uma entidade que contemple a cadeia produtiva toda para nós discutirmos a pecuária nacional. Eu disse, bom, então vamos tentar. E tentamos até, curiosamente, reunimos um grupo de pessoas da indústria, da pecuária, avançados, do comércio de carnes, da exportação, e começamos fazendo, aí vem ciência, uma reunião na IBM, no Rio de Janeiro, assim, para ter uma assessoria de inteligência realmente avançadíssima para como é que se estrutura um processo desse tipo. E estruturamos uma entidade que tivesse a participação do pecuarista, da indústria, de todos. Da cadeia. Que não, inclusive, estavam muito claros para muita gente, como, por exemplo, o caminhão de transporte. Naquele tempo já não se usava tanto boi na estrada. Então tinha muito caminhão fazendo isso, que era um elemento fundamental. Não se tinha uma visão muito clara do que vinha antes da porteira, ou seja, as sementes, os fertilizantes, as leguminosas, tudo aquilo que fazia parte desse processo. O resumo é, organizamos essa cadeia,
a partir de 1978, o Brasil ainda era importador líquido de carne. Só para fazer um resumo, o Brasil, a partir de meados da década de 90, passou a ser o maior exportador mundial de carnes bovinas, que até hoje, mas não foi só isso, não foi só organizar a produção, é organizar a inserção dessa cadeia produtiva no mundo. Nunca ninguém de nós tinha estado na Office International de Epizootie, que é uma espécie de agência mundial de sanidade dos vegetais e animais, que é em Paris, é um órgão da Organização Mundial de Saúde. E eu comecei a levar todo mundo, inclusive açougues e indústrias, para participar disso, para entender como é que é o mundo lá fora. A partir, inclusive, de circunstâncias que você vai aprendendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabavam de ter uma crise enorme, com morangos intoxicando crianças em escolas na Califórnia, onde se introduziu um critério de cadeia produtiva e de análise de pontos críticos de cadeia produtiva. Resumo da história, conseguimos isso e conseguimos começar a mega luta para a erradicação da febre aftosa no país, que não tinha a menor relevância sanitária. Era usada como barreira econômica contra a exportação de carne brasileira, mas não faz mal nenhum, porque ela não transmite através da carne. Por absoluta coincidência, daqui a 30 dias, no mês de maio agora, depois de todos esses anos de luta, o Brasil vai ser declarado oficialmente agora em maio, o Brasil como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então percebe, é um pouco esse conceito de cadeia produtiva, agregação de valor, ao invés de exportar boi em quartos ou comercializar como se fazia antigamente. Vocês são muito meninos, mas quem for mais antigo dá lembrado, nos açougues em São Paulo, chegava um caminhão de carnes que abria uma porta e descia um indivíduo lombando um quarto de boi para ser esquartejado ali no açougue. Isso acabou. Hoje é indústria certificada, boi certificado, com, enfim, todo um aparato. Este foi o resultado deste processo. E, durante este processo, nessa discussão mundial, nós estávamos participando de uma das últimas reuniões do grupo de Cairns. O grupo de Cairns era um grupo dos 18 países maiores produtores agropecuários do mundo, Estados Unidos, Austrália, enfim, a União Europeia, etc., na Austrália. Esse grupo de Cairns discutia exatamente a questão de barreiras sanitárias e tudo mais. Quando eu estava lá junto, chefiando uma delegação com a Confederação Nacional da Agricultura, que era o que participava como ouvinte, porque essa reunião era uma reunião oficial de governo do grupo de Cairns. Mas nessa reunião, o governador Mário Covas me convida para ser secretário da Agricultura e pedindo que voltasse imediatamente para São Paulo. Então, aí começa exatamente de novo a nossa participação aqui. Voltando a São Paulo, assumi a Secretaria da Agricultura. Isto foi em 1998, completando o mandato do secretário, que tinha saído para ser secretário, e naturalmente assumi brigando com o Mário, porque o Mário já era meu amigo da Politécnica, quando ele me convidou, inclusive, curiosamente, até um fato curioso, ele telefonou às 3 horas da manhã lá na Austrália, para ele, aqui 12 horas antes. O Mário era amigo e não dizia bom dia nem boa tarde. Meirelles, eu quero que você venha ser meu secretário da Agricultura. Eu disse, mas que é isso, Mário? Não, eu quero que você venha. Mas, o Mário, tem uma condição. Como você vai me impor condição, pô? Eu disse, eu tenho uma condição, se você for candidato a governador. Porque ele negava a condição de reeleição. Ele era absolutamente contrário a essa reeleição, inclusive a do Fernando Henrique. Ele disse, não, tá bom, você não conta para ninguém, mas eu sou. Eu disse, então você pode contar para todo mundo que eu sou o seu secretário da Agricultura. E aí voltei, assumi a Secretaria da Agricultura para fazer um compacto. Percebi coisas que eram contraditórias daquilo que nós tínhamos trabalhado na Amazônia, trabalhado na pecuária mundial e tudo mais. Eu fui vice-presidente do Conselho Mundial de Pecuária do mundo inteiro. E percebi que, por exemplo, a Secretaria da Agricultura tinha um órgão espetacular, modelar, que
que era a CAT, era a Coordenadoria de Assuntos Técnicos Integrados da Agricultura. Modernar, mas era só agronomia. Com uma pecuária absolutamente exuberante em São Paulo, não tinha nenhum órgão. Então, a primeira coisa foi criar um órgão para isto. Fiz isto e o governador Mário Covas aprovou imediatamente, criamos o órgão equivalente. Na sequência disso, nós percebemos que nós temos 6 institutos de pesquisa muito bons, absolutamente eficientes, dedicados, mas totalmente desarticulados. Então, isto é uma atividade até que transita um pouco aqui pela FAPESP. Assim, eu disse, olha, não tem sentido. Quer dizer, o Agronômico de Campinas, que é um modelo, o Zootecnia, o Instituto de Economia, o Instituto de Pesca, enfim, o Biológico e o Instituto de Economia, que são 6 institutos, trabalharem sem interação entre eles e sem aproveitar o talento de cada um deles. E, embora contra a vontade dos pesquisadores, eu criei por lei, que o governador aprovei por lei a criação da Agência do Desenvolvimento Tecnológico e Científico de São Paulo, para esse capítulo agrícola, que hoje organiza e integra a ação destas atividades. Apta, exatamente. E, com isto, vamos dizer assim, nós íamos aparatando a secretaria de uma visão mais moderna, porque geralmente a visão do secretário é ir lá para resolver problemas de funcionário, não adianta, é preciso estruturar um modelo para o futuro. É este o desafio de alguém que vá para uma secretaria como essa. E, na sequência, para entrar um pouco no conceito estrutural da produção de São Paulo. Além daquela que é resultante da febre aftosa, nós tivemos que fechar fronteiras e tudo mais de São Paulo para proteger São Paulo de febre aftosa. O que nós fizemos foi, como é que se desenvolve isso? Nós fizemos uma pesquisa que foi extremamente preocupante, que foi o esvaziamento dos municípios de pequeno e médio porte de São Paulo para o crescimento desordenado das regiões metropolitanas e dos polos regionais de desenvolvimento. Então, você veja, nós fizemos um estudo que dos 645 municípios de São Paulo, mais de 400 municípios, nos 50 anos anteriores a essa pesquisa, tinham perdido população e não aumentaram a população. Por quê? Porque não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha agregação de valor ao produto rural que eles já faziam com extrema qualidade. Então, fizemos um modelo também, este de desenvolvimento aí, com um programa de estradas rurais, que é um gargalo enorme, porque você não pode produzir verduras num lugar onde você não tem estrada para levar a verdura para o dia da feira, para a cidade. Então, um programa chamado Melhor Caminho, um programa de pontes, que era um gargalo que ninguém percebia, feitas com material. Eu fui cobrar uma dívida que a COSIPA tinha com o governo do estado, e ele me pagou o estado, com pontes, com aço especial que não precisa de manutenção. Fizemos pontes no estado inteiro. Enfim, coisas desse tipo que eu acho que são extremamente importantes para o estado. Para a mobilidade. Para a mobilidade, para você estruturar a agricultura. Muito bem. Outros detalhes que não vêm ao caso. No final desse mandato, eu cumpri o mandato do Mário. Em 1900, ele depois me pediu para continuar na secretaria, veio a falecer no ano de 2000, e aí o Geraldo me pediu que continuasse. Nesse período da agricultura, o senhor deve ter também tido a interface com a iniciativa do governo do estado e da FAPESP do combate ao amarelinho. E eu participei, inclusive, da cerimônia, tenho até uma fotografia do lançamento do programa do Genoma, que a FAPESP fez no Palácio, ainda nos últimos atos do próprio Mário Covas. Então, vamos dizer assim, naturalmente eu só participei da conclusão do projeto, mas depois disso estabelecemos um contato muito estreito com alguém que veio a ser depois até a diretora da FAPESP aqui, que trabalhava nesse programa do Genoma. Então, isto tudo, vamos dizer assim, mostra a nossa preocupação, porque a agricultura, ela precisa, para que tenha validade de mercado e valorize o seu produtor e dê rentabilidade a ele, que você agregue valor a tudo isso.
e você possa certificar qualidade. E para isso, inclusive, a Secretaria da Agricultura tinha um órgão extremamente importante, que é o ITAL. O Instituto de Tecnologia de Alimentos em Campinas é modelar para isso e ajudou muito exatamente nesse programa como um todo. E aí, inclusive, a questão, isso permitiu que você começasse uma série de programas que pudesse exatamente respaldar a certificação de qualidade na agricultura, que hoje passou a ser norma, todo mundo usa até como fator de exportação. Então, vamos dizer assim, apenas para lembrar um programa que, por acaso, eu fiz, porque eu propus ao Mário Covas, e ele disse, então faça, que na verdade não era muito atribuição minha, mas eu fiz, que foi o Bom Prato. O Bom Prato resultou hoje num programa de alto sucesso, nós temos mais de 70 Bom Pratos hoje no Estado, e acho que cumpre uma missão extremamente importante. Foi criado num ano em que, no ano de 2000, no 99 e 2000, nós tivemos uma crise seríssima de desemprego no estado de São Paulo, no mundo, mas em São Paulo em particular. E não dava conta de criar frentes de trabalho em São Paulo e tudo mais. Então, com o Mário, eu disse, olha, vamos pelo menos ajudar um pouco, dar uma comida de alta qualidade. E criou-se um padrão com um modelo absolutamente moderno, que não era o Estado fazendo as coisas, não. O Estado organiza e entrega a uma entidade privada e dá o subsídio que complemente o R$1, que até hoje é o valor da refeição para quem utiliza. Então, vamos dizer assim, o Bom Prato, como alguns outros programas, nesse sentido de estruturar um novo momento da história. Terminado esse mandato, o Geraldo me pediu para coordenar a campanha de reeleição dele, que nós coordenamos. Ele foi muito bem sucedido, se reelegeu muito bem. E então ele me disse, então, muito obrigado, passe muito bem, cumpri a minha segunda missão com o Mário. Se o senhor me permite um comentário, que depois podemos desenvolver como o senhor achar pertinente. Eu tenho a sensação de que o senhor poderia ter sido vice-governador dessa ocasião. E generosamente cedeu uma aliança. É verdade. A bem da verdade, eu tenho que dizer que isso realmente foi lembrado, mas como eu estava a coordenar o processo, não tinha sentido senão garantir, vamos dizer assim, esta articulação maior do processo eleitoral, que é sempre um processo muito complicado. Mas realmente isso aconteceu, mas não foi um fato importante. O importante foi que o Geraldo foi reeleito e depois disso eu disse que eu poderia então ser dispensado. Ele disse, não, eu quero agora que você assuma uma secretaria que é extremamente importante para São Paulo, uma vez que já está estruturada a Secretaria de Agricultura, você assuma a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E como bem lembrou o Fernando, era Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Turismo. E, portanto, assumimos essa secretaria, na qual, inclusive, o Fernando, eu tive o privilégio de ter o Fernando a nos ajudar nessa secretaria, para exatamente focar, vamos dizer assim, no aproveitamento dos talentos que São Paulo tem, que era exatamente competência científica, tecnológica, traduzir isto em ações econômicas que gerassem emprego, renda e desenvolvimento. Então, a primeira coisa que nós fizemos, dentre as coisas que nós fizemos foi, aproveitando o centenário da Escola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que é uma das nossas entidades da USP, no centenário, nós tínhamos programado com o governador, ele tinha aprovado, com os reitores que se reuniam conosco na secretaria do Conselho Universitário, com o Conselho de Reitores, a expansão das universidades, que não era feita há muito tempo. E isto foi lançado em Piracicaba e nós tivemos o privilégio, depois eu posso até contar um folclore com relação à USP, de criar a expansão da USP para a Zona Leste, a USP Leste, da Unicamp, que saiu pela primeira vez de Campinas e criou a unidade dela em Limeiro, uma faculdade de engenharia notável em Limeiro, e a ampliação de 6 campi da Unicamp, da Unesp no interior de São Paulo.
Registro, Ourinhos, Dracena, enfim, vários lugares do interior de São Paulo, que começaram daí uma nova etapa. Essa expansão das universidades, da USP, da Unicamp, da Unesp, ela dependia de alguma legislação, da autorização do governo? Não. Ou era uma coisa, era um Não, pleito? era uma articulação que passava naturalmente por uma preocupação orçamentária das universidades. Então estávamos vendo como isso poderia ser feito, mas que era importante, foi uma decisão realmente de Estado. Não era uma decisão de governador, nem de reitores, era de Estado, e os reitores tiveram uma compreensão sensacional nesse sentido. Realmente acho que é importante grifar isso, absolutamente notável, aprovando tudo isto e depois implementando, que não era fácil, até porque depois houve dificuldades até orçamentárias para isto, legítimas das universidades, mas acabaram vingando. E até um folclore que eu queria contar, nós, com o reitor da USP, estávamos a voar com o governador Geraldo Alckmin para definir o local da USP Leste. Voando pela Zona Leste, nós já tínhamos 2 ou 3 locais que eram razoáveis para o reitor, vamos dizer assim, concordar naturalmente e o governador tomar as providências necessárias. E pousamos na área onde está hoje a USP Leste. Pousamos, descemos ali e tudo mais, e evidentemente o governador tem obrigado a andar com a segurança dele, que era um major que andava conosco, que desceu na frente e tal, e vinham 2 indivíduos correndo na direção nossa. Ele ficou apavorado, achando que eram assaltantes e tudo mais, foi lá correndo e tal, e na verdade eram 2 sujeitos que ficaram curiosíssimos, não sabiam quem era governador, nem nada. Queriam um helicóptero, queriam saber o que era. Enfim, definimos que era este o local, este era o capítulo folclórico desta expansão. Na outra vertente, nós percebíamos que, e eu já percebia isso até como profissional, como engenheiro, que nós tínhamos profissionais de nível superior muito bem qualificados, mas não tínhamos profissionais de nível intermediário ou básico. Então, vamos dizer assim, o engenheiro não tinha mestre de obras, porque eram só formados na lide da vida, e, portanto, não tinha oportunidade de jovens ainda se transformarem em mestre de obras, e assim por diante, em todas as profissões. Então, naquele momento, nós percebemos, o Fernando, inclusive, estava conosco lá, muita fragilidade na própria Paula Souza. Muita fragilidade, com dificuldades e tudo mais. E reestruturamos isso, nomeamos uma pessoa sensacional para lá, que foi até o ano passado a diretora durante todo esse período das atividades. Como ela chama? A Laura Laganá. Laura Laganá. Uma pessoa extraordinária, dedicada e absolutamente estratégica nesse processo. E, com isso, forçamos a criação de várias unidades, tanto de ensino técnico quanto tecnológico, pelo país afora, consoante a vocação das regiões. Não era para atender a pleitos políticos. Por exemplo, me lembro bem que com a Laura e o governador Geraldo Alckmin, nós inauguramos em Birigui uma unidade da ETEC, da Escola Técnica, para o maior centro produtor de calçado infantil do Brasil, que não tinha gente formada para aquilo. Ou seja, atendendo a necessidades objetivas. E com isto, você criando realmente uma base para o desenvolvimento de São Paulo. Você não tem desenvolvimento só com o título universitário. Você precisa do título universitário, da melhor qualificação que as universidades de São Paulo propõem, mas também de técnicos e tecnólogos, ou seja, tecnólogos de nível superior, mas não universitário, que hoje nós temos. E hoje a FAPESP é um estrondoso sucesso e um modelo para vários estados brasileiros. Então, isto com relação a ações internas. E ações externas. Nós queríamos realmente aproveitar experiências no mundo, por exemplo, de parques tecnológicos. Nós não tínhamos parques tecnológicos no Brasil e nem em São Paulo. E, com isso, pedi de novo socorro para os reitores das universidades. Como é que nós podemos desenhar uma coisa desse tipo? Criamos na Secretaria uma unidade para conceber e estruturar os parques tecnológicos em São Paulo e fomos a percorrer os parques que haviam no mundo. A começar pelo primeiro parque
existente no mundo tecnológico, que foi no sul da França, na região de Pacá, Provence-Alpes-Côte d'Azur, onde nós temos lá o primeiro megaparque tecnológico desenvolvido. Sofia Antipolis. Sofia Antipolis, que é a antiga Antípolis, a grega fundada lá, e Sofia hoje é uma cidade que é o modelo. Qual era o modelo? Não é de ter uma universidade nem as indústrias, é conjugar. Levar as indústrias para que se apoiem num polo universitário e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, integrar esse conhecimento do polo universitário na atividade. E em Sofia Antipolis nós fomos encontrar as melhores do mundo que estavam lá. Todas as big techs de hoje já estavam lá há 20 e tantos anos atrás em Sofia Antipolis. Depois fomos a um polo agrícola na França também, em Montpellier. Depois fomos a Portugal, a Lisboa, Sim. fomos à Alemanha. O Triangle lá nos Estados Unidos. Exatamente, o Triangle Park. Fomos aos três parques que eram dos triângulos lá no sul dos Estados Unidos. Enfim, para trazer um pouco essa provocação. E, naturalmente, com um suporte fundamental das universidades. Né? E se o senhor me permite lembrar esse comentário, fizemos um convênio com a FAPESP, e a FAPESP lançou o programa de parques tecnológicos, o programa que gerou a modelagem do sistema de parques. E o coordenador dessa iniciativa, nessa ocasião, ex-reitor do ITA e ainda não diretor-presidente da FAPESP, foi o professor Pacheco. Carlos Américo Pacheco. Exatamente. Foi uma grande ajuda. Junto com o falecido professor João Steiner. Exatamente. O Steiner depois ficou como uma espécie de secretário executivo desse programa, e o Pacheco, que realmente foi o grande tutor, o grande mentor desse projeto. Ou seja, vamos dizer assim, eu acho que isto é um pouco do espelho do que a gente tem como preocupação no exercício da função pública. É a humildade de entender que você sabe muito pouco, mas tendo a visão estratégica, traz, quem sabe, as nossas universidades sabem e fizeram, e mais não estão fazendo no caso de parques tecnológicos, porque depois virou um pouco um instrumento político. Olha, vamos fazer um parque aqui, um parque ali, que não é esse o conceito. Mas, enfim, eu acho que na nossa atividade, nós, além disso, desenvolvemos algumas muito singulares, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós percebíamos que nós precisávamos ter abertura de portos, como se fosse alguma coisa inovadora. Porque, por exemplo, na Europa, toda a exportação que nós fazemos, principalmente para a França, ou entra pelo norte da França ou entra pela Alemanha. Não entram por um porto mediterrâneo absolutamente aparatado para isso, que é o Porto de Marseille. Então, vamos dizer assim, nós, com o governador de Marseille, Vosel, fizemos um pacto, ele esteve no Brasil, nós estivemos lá, para desembaraçar a relação entre o Porto de Santos, não era nós, secretaria, o Porto de Santos e o Porto de Marseille, que tinha um navio por semana, um navio por cada 10 dias do Porto de Santos. E, de repente, nós criamos um fluxo de comércio exterior para lá, além de eventos que fizemos com países do Extremo Oriente, com o Japão, com China, até mesmo alguns com a participação do próprio governador. Ou seja, no sentido de internacionalizar, mundializar o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo tem essa dimensão. Ele tem uma característica peculiar de ser um Estado multinacional, inclusive com equipamentos que o habilitam a isso, como Bolsa de Valores, Centro Econômico, Financeiro, Centro Industrial. Então, um pouco este era o sentido disto. E, ademais, diga. Se o senhor me permite, eu posso falar isso mais à vontade, sei que o Dr. Meirelles não adotaria essa perspectiva, mas eu posso dizer que depois que o Dr. Meirelles foi secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a secretaria que, de fato, em que pese a importância natural do tema, não tinha uma visibilidade política muito evidente, passou a ser a secretaria dos vice-governadores. Passou a ser a secretaria considerada, digamos assim, um pilar de visibilidade do Estado, inclusive internacional, porque nessa ocasião em que houve, como o senhor disse,
essa parceria especial com a região lá do sul da França, conhecida como PACA, né, Provence-Alpes-Côte d'Azur, havia um acordo bilateral São Paulo-PACA e depois havia outros que o senhor também conduziu, Califórnia, Baviera, eram estados-chave com perfil similar a São Paulo, o que fez essa secretaria ser, em que pese não estivesse no nome, uma espécie de secretaria da visibilidade internacional de São Paulo. É uma dimensão que nós conhecemos aqui pela FAPESP, porque a FAPESP tem, como braço da secretaria, esses laços internacionais fortíssimos, né, com dimensão de um país. Como São Paulo com dimensão de um país, sem nenhuma dificuldade de um relacionamento perfeitamente integrado nacionalmente no Brasil. Mas foi essa secretaria que depois passou a ser ocupada pelos vice-governadores. Aliás, até um desses eventos, nós tivemos a participação do ex-diretor-presidente aqui da FAPESP, o Rodenberg. O Rodenberg esteve conosco no evento da Baviera. Sim, que era secretário de Meio Ambiente naquela época. Exatamente. Ele e eu, com o governador Geraldo Alckmin, fazendo exatamente este contraponto das 5 grandes regiões do mundo lá na Baviera. Enfim, este foi o sentido, né, de que você tivesse realmente uma participação mais mundial e trouxesse, no fundo, um pouco a perspectiva e as demandas do mundo para São Paulo. E isso foi o que nós fizemos e, ao final, inclusive, conseguimos convencer o governador de que não cabia turismo lá na secretaria. Até porque ganhou uma outra identidade a secretaria. Que era fundamental. O Fernando acabou de escrever. Por ser fundamental, o turismo, vamos dizer assim, o turismo é hoje um instrumento de desenvolvimento no mundo inteiro. O mundo inteiro trata o turismo como uma indústria extremamente importante. E não cabia estar numa secretaria que era já desenvolvimento econômico, com toda a sua relevância, ciência, tecnologia, não cabia estar lá. E o governador acabou concordando, naturalmente por mérito dele, não nosso, nós apenas mostramos isso, e criou a Secretaria de Turismo, que até hoje existe e está aí cumprindo o seu papel. Então, a partir desse momento, também, ao final deste mandato do governador, nós saímos da secretaria e ele nos solicitou que participássemos da coordenação da campanha dele à presidência da República, exatamente em 2006. E, nesse momento, vamos dizer assim, participamos, ele disputou, foi muito bem, teve absolutamente uma votação estrondosa a nível nacional, mas não foi eleito. E depois, então, ele foi para casa e nós também, voltei para a minha empresa de engenharia e Foi quando, tendo acompanhado o senhor nessa fase da campanha, depois disso tive o convite do professor Celso Laffer para vir para a FAPESP, mas sempre permanecendo em contato com o Dr. Meirelles. Foi muito bom para São Paulo e para o Brasil que o Fernando estivesse aqui e que depois assumisse uma cadeira na Faculdade de Direito também. Eu acho que é este pensamento mais largo sobre o mundo, não sobre as divergências, mas sobre as convergências, é que nós atuamos. Saindo desta secretaria, depois desse episódio, nós voltamos à nossa atividade privada, desenvolvendo, então, aí um novo projeto. Foi um projeto de energia e tudo mais, lá no Mato Grosso também, mas um outro projeto de energia renovável no Mato Grosso. E depois voltamos, por solicitação do governador Geraldo Alckmin, para o Palácio como secretário de Assuntos Extraordinários. Nesse momento, exatamente para colaborar com a intenção dele de articular o governo. O governo tem sempre muita dificuldade de articulação, não por demérito dos secretários, ao contrário, por mérito muito grande, que cada um quer cumprir muito bem a sua missão, mas não divide essa sua missão com os seus parceiros. E fizemos um trabalho razoável nesse momento, inclusive de missões pelo interior, que nós já fazíamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Regional, no Estado de São Paulo, e participamos, colaboramos de alguma forma com a crise hídrica que São Paulo viveu naquele momento gravíssima, inclusive com alguns eventos até um pouco mais impensáveis, como
a interrupção da navegação no Rio Tietê e assim por diante. Enfim, isso tudo foi resolvido e ficou um pouco esta semente da articulação, e nesse momento já se pensava, se discutia muito algumas vamos dizer assim, lacunas no estado de São Paulo, que transitavam exatamente uma questão de diagnóstico do desenvolvimento de São Paulo. E uma dessas lacunas era exatamente o problema energético, porque os outros, mais ou menos, nós estávamos cumprindo. Formação, qualificação, pesquisa, desenvolvimento, agricultura, indústria, tudo razoavelmente caminhando. Mas nós não tínhamos uma perspectiva histórica muito clara. E discutimos muito nesse período este tema de energias. E energias renováveis, que era uma pauta importante. Nós já tínhamos começado lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia e que era importante de prosseguir. E aí o governador Geraldo Alckmin se reelegeu governador e nós assumimos então a Secretaria de Energia e Mineração. Eu pedi a ele que criasse este nome na Secretaria, porque São Paulo é o maior consumidor de produtos minerais do país, o quarto produtor de produtos minerais, e não tinha nenhum órgão a cuidar da estratégia desse tema, que tem interface ambiental, suprimento para as indústrias, etc. E ele concordou e alterou até o nome da secretaria, que era apenas de energia, e nos deu esse privilégio. Então, nesta secretaria, nós passamos a discutir essas duas vertentes extremamente importantes para São Paulo. Primeiro, a questão da energia. A visão prospectiva é de que você tem hoje uma limitação na geração hidroelétrica, porque os mananciais estão aí já ocupados no Brasil inteiro. O Brasil não tem novos grandes mananciais hídricos possíveis de ocupação. Os únicos existentes ainda são poucos na Amazônia e não podem, porque eles inundariam áreas enormes, como foi o efeito da usina que se construiu no Rio Xingu. Ou seja, então você tem que manejar a proposta de oferta das usinas hidrelétricas, manejar a possibilidade de outras fontes energéticas, como bioeletricidade, etc., como energia solar, que não se considerava muito neste começo da minha gestão lá, energia eólica idem, e, sobretudo, qual é uma energia de suporte nessa transição, que é gás natural de petróleo, que evidentemente não é o menos poluente, mas é a única alternativa. Se você tem uma demanda de energia cada vez mais crescente, e hoje até absolutamente exacerbada pelos grandes data centers, hoje o consumo de energia de um data center é uma coisa absolutamente monumental, mas não é só a quantidade de energia, é a qualidade da energia. Ou seja, tudo isso tinha que ser pensado. E nós, então, na Secretaria, desenvolvemos um diagnóstico e um programa para a utilização de gás natural. E verificamos que não temos esse gás, não tínhamos. Nós estávamos importando um gás da Bolívia, que eu não vou detalhar, mas havia um potencial, como há hoje, um potencial gigantesco de gás natural no pré-sal de Santos e do Rio de Janeiro. Esse pré-sal, vamos dizer assim, hoje, só para pegar um número atual como referência, hoje o Brasil extrai diariamente 156 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia nas plataformas marítimas e utiliza só 50 a 60. O restante é reinjetado nos poços por falta de duto de adução à terra. Naquele momento, nós construímos com a empresa privada assim, uma proposta ao governo, e o governador lançou esse programa no Palácio, que era a construção de um novo duto, de um novo gasduto do mar para São Paulo, que era chamada Rota 4, que viria exatamente entrar pelo estuário de Santos e engatava aqui no sistema de adução de São Paulo. E isto ficou como um programa depois que não foi desenvolvido e até hoje não se consumou. Mas é essencial que se faça. Mas com isso também a expansão do sistema de suprimento de gás em São Paulo, que é outro assunto estratégico absolutamente vital, porque você tem uma energia de baixa poluição, muito baixa poluição, alto poder energético
e uso vital em alguns setores do tipo vidro, cerâmica, que dependem disto. Então, um plano estratégico para a energia baseado nisso e, sobretudo, um plano para o setor sucro alcooleiro, que se chamava, mas eu chamo de sucro energético, porque hoje cana-de-açúcar cumpriu um papel histórico extraordinário durante 500 anos. Né? O primeiro engenho de açúcar do Brasil não é no Nordeste, como todo mundo pensa, é aqui em Santos, em São Vicente, o engenho dos Erasmos, que aliás está a cargo da USP. Esse engenho foi a primeira unidade produtora de açúcar aqui no Brasil. E hoje São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar, mas na verdade só produzia, primeiro, só açúcar. Depois, açúcar e álcool a partir da crise de petróleo. Hoje, inclusive, extremamente importante para o combustível renovável. Depois, melhorou-se na produção de energia elétrica, com a utilização do bagaço da cana. E, finalmente, hoje, com a utilização da vinhaça resultante desse processo, produzindo gás. O gás metano, e depois pode ser transformado num biometano, enfim. Ou seja, naquela secretaria nós desenhamos este modelo de apoio ao setor sucroenergético de São Paulo para aproveitamento desses talentos. Enfim, este é um pouco o cenário dessa Secretaria de Energia. Que aliás, está na base dos desenvolvimentos mais contemporâneos que exatamente se valem dessa tecnologia para chegar, na verdade, hoje em dia, até o hidrogênio. Né? É um programa enorme da FAPESP. Né? Do RCGI aqui, né? Exatamente. Você está se referindo ao programa... Estou me referindo ao grande centro RCGI na USP, não só a USP, né? Diversos parceiros. Mas apoiado pela FAPESP. Apoiado pela FAPESP, mas que parte dessa mesma raiz, dessa mesma origem da pesquisa tecnológica sobre o potencial energético da cana-de-açúcar. Eu estava fazendo a conta aqui, quer dizer, nem acabei de fazer, mas se a gente, sem levar em conta o período que o senhor foi vereador e tal, mas desde que o senhor assumiu a primeira Secretaria de Agricultura até o momento em que o senhor acaba de relatar na Secretaria de Energia, eu acho que o senhor dedicou mais de 20 anos ao desenvolvimento científico, tecnológico, energético, sustentável do Estado de São Paulo, que é a mesma pessoa, porque em geral muda o governador, muda o vice-governador, mas é a mesma pessoa com a mesma visão, né, de desenvolvimento, eu acho louvável. É a mesma visão aplicada a diversos segmentos estratégicos, mas que todos tem eles. Um traço comum de união. E que se articulam, que se articulam na direção do desenvolvimento. Impressionante. Eu gostei muito. São Paulo deve muito ao senhor. Não. E a gente também, que o senhor nos deu uma excelente entrevista, eu acho que estamos... Sim, é um exemplo, como eu disse de início, é um exemplo de homem público, é um exemplo humano, é um exemplo de vitalidade, é um exemplo de visão de mundo, de generosidade, um exemplo de juventude associada à experiência dos seus 90 anos, é um exemplo em todos os sentidos. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito. Foi um privilégio estar aqui. Muito obrigado.